né? Aqui, por exemplo, a gente tem isso mais ou menos aqui, né? Note que à esquerda desse ponto nós temos uma concavidade, um buraquinho. E à direita nós temos uma convexidade, uma barriguinha. Então, tem um ponto ali que é o começo de um, final do outro, né? E esse a gente chama de ponto de inflexão. Então, de modo geral, esse ponto de inflexão aparece, né? Obviamente, quando eu tenho a segunda derivada igual a zero, beleza? Então é isso aí. Bem, eu acho que a gente falou brevemente sobre isso, mas foi bem breve, né? A gente não chegou a ver esses exemplos aqui. Apesar de ter uma conta bem parecida. Mas lá naquela conta eu acho que a gente só estava procurando região de concavidade e convexidade. Então tá, se ele está pedindo ponto de inflexão aqui, ao passo que a gente encontra ele, a gente encontra também as regiões de concavidade e convexidade. Só é necessário fazer uma análise de sinal, né? Então, se a gente quer o ponto de inflexão, deriva igual a zero. Deriva duas vezes igual a zero, né? Então, x igual a 2 é o ponto de inflexão. Como ele é o único ponto de inflexão, e esse é o ponto, né? Essa situação, tu vai analisar antes e depois dele. Né? Se não tem outro ponto de inflexão, não vai ter uma situação de muda o comportamento. Então, para antes dele vai ser uma coisa, para depois dele vai ser outra. Ele é o cara que muda, apenas ele, nessa função. Então, no caso aqui, quando a gente testa, né, a gente olha a segunda derivada antes dele, nota que é menor que zero, então convexo. Depois dele, né, pega um ponto qualquer ali depois dele, tipo 3. Nota que a segunda derivada é maior que zero. Beleza? Então, esse é um caso aqui, né? Polinômio, muito fácil trabalhar. Ln de x. Então, vamos analisar o ln de x aqui. Vamos derivar duas vezes, vai ficar desse jeito. E aqui, não pode o zero, né? Só isso, basicamente. O resto pode tudo. Muito bem. Determinando os possíveis pontos de inflexão. Igual a zero, o problema é que, tirando o infinito, né? Não tem nada que faz esse cara aqui ser zero. E a gente não trabalha no infinito porque o infinito não é um ponto, o infinito é um comportamento. Já falei isso pra você. Então, supostamente aqui, né, a gente não tem. Mas, vamos lembrar que a gente tem esse probleminha aqui, né? O próprio zero é uma situação interessante aqui. Quem sabe ele pode ter a ver com a inflexão, não sei. Como blá, 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 não ocorre nenhum valor de x, então o único ponto a ser analisado é o ponto em que f' não está definida, ou seja, x igual a zero. A gente sempre analisa nesses pontos, tá? Para observar o comportamento, que esses pontos eles causam mudanças abruptas. Então eles podem mudar o comportamento de concavidade e convexidade também. Que nem a gente analisava lá de crescência e decrescência. Certo. Então aqui derivando, nós notamos para antes e depois dele, né? Nós notamos que a segunda derivada é menor que zero para de zero até mais infinito. Veja que ele não estudou para menor que zero. Né? Você consegue imaginar por que ele não estudou a região menor que zero? Lembrando que a nossa função é essa? Vai dar errado, né? Oi? Vai ficar determinado? É, de certa forma sim, uma vez que o ln não aceita números negativos, né? Não existe ln de número negativo. Pode jogar na calculadora aí que vai dar caquinha. Né? Então, para essa função, só nos importa estudar x maiores que zero, tá bom? É isso aí. Então, tá bom. Eu acho que essa aqui é interessante de tu encontrar os pontos de inflexão, fazer uma análise de concavidade e convexidade, né? Note que a resolução da derivada aqui vai ser simplesmente fazer a regra da cadeia, né, Maria? Uhum. Então, beleza, pode começar aí. Qualquer dúvida, fala. Bom a gente treinar bastante essa regra da cadeia quando puder, porque logo vai aparecer nas integrais um negócio chamado integração por partes, que é bem parecido com a regra da cadeia, então acho que vai te ajudar bastante. Não sei se a gente consegue começar essa semana ainda, não, mas logo a gente começa.
Internet tá caindo, Maria. É estranho, tá? Qualquer coisa, fica ligado aí. Eu achei que -2 é igual a zero, então eu não posso usar zero, né? -2 igual a zero? Isso é um absurdo, né? Uhum. Vamos ver se ele conclui isso também. Ah, então significa que tu vai pensar só em quê, né? No ponto problemático aqui. Né? Qual que é o ponto problemático? É o ponto que vai fazer esse cara zerar, né? Porque se tu lembrar, esse cara vai para baixo de uma fração e ele zera em x igual a 1. Então tu tem que analisar o ponto x igual a 1, só isso. Tá. Quando eu coloco 1 na segunda derivada dá zero, Sério? Eita, eu acho. vamos ver. Ah, bem, 1 vai dar zero, ok. A questão não é essa, né? A questão é que o 1, ele separa, ele supostamente entra aqui como um ponto de inflexão. Então, tu tem que analisar as regiões depois do 1, ou seja, pegar valores maiores que 1 e valores menores que 1, para ver se a tua segunda derivada vai ser positiva ou negativa. Tá, beleza. Tá, eu joguei -1 e deu maior que zero, então é côncavo, eu acho. Isso, maior que zero é côncavo. Tá. Agora, será que o menor que zero vai ser côncavo, vai ser convexo? Vamos ver.
É isso aí. Show, é isso aí. Perfeito. A ideia é essa. Então, vamos falar de assíntota agora. Então, tu já sabe, né? Falou de concavidade e convexidade, você tem que derivar duas vezes. Agora, assíntotas de um gráfico de uma função. O que é uma assíntota? É uma reta de tendência. Então, se a gente olhar, por exemplo, para nosso primeiro gráfico aqui, a gente vê que quando o x tende a menos infinito, esse gráfico ele tem uma tendência. Ele tende a essa reta pontilhada, certo? Uhum. Tender significa que ele nunca vai chegar nela, mas vai se aproximar muito. Isso é uma assíntota. Nunca vai passar por ela, vai para baixo, nunca. Só vai tender a ela. Esse outro gráfico aqui, o do meio, ele tem duas assíntotas. Ele tem uma horizontal, que nem a da esquerda aqui, também tende a essa reta pontilhada na horizontal, mas ele tem uma assíntota vertical também. Ele se aproxima desse pontilhado e nunca alcança ele. E, bem, esses dois casos aqui, o primeiro e o segundo, eles são fáceis até de calcular. É só aplicar um limite. Agora, esse outro aqui já é um pouquinho mais difícil. A gente chama isso aqui de assíntota oblíqua, porque é diagonal, né? Então, tá na diagonal aqui. Essa assíntota oblíqua também é uma tendência, ele nunca vai chegar nela. Só que, diferente das outras, essa tendência é uma reta que tem uma equação do tipo y igual a ax mais b, né? Aquela equação clássica da reta. Então, obter essa equação é um pouquinho mais difícil do que nos outros casos, que são simplesmente números aqui. Né? Aqui, por exemplo, essa aqui vai ser, essa vertical vai ser x igual a alguma coisa. E a horizontal aqui, y igual a alguma coisa. Agora aqui tu já vai ter um y igual a x mais b. Muito bem. Essas retas de tendência, elas podem ter vários formatos, né? Por exemplo, esse ondulatório aqui, olha só. Ele tende um... Ele também é uma assíntota. Só que é uma assíntota diferente, né? Que ele tende assim, oscilando, né? Então, tem vários casos bem interessantes, assim, que tu pode calcular, todos eles por meio de limites. Então, assíntota vertical, que é aquela pontilhada aqui reta, né? Aqui, essa que eu tô passando o mouse. Note que elas aparecem quando para um determinado valor de x, né? Um determinado valor, sei lá, aqui o a poderia ser 2, não sei. Quando x tende a 2 dá infinito. Quando x tende a algum número dá infinito a tua função. Então tu tem uma assíntota vertical. O caso mais óbvio que isso ocorre é quando a gente tem uma função racional como essa, onde tem um número aqui embaixo que zera. Por exemplo, quem é que zera aqui? Qual é o número que não está no domínio aqui? É o 5. Concorda comigo, Maria? Uhum. Porque, né, 5 menos 5, zero. Então, a tia lá da quarta série ensina pra gente que não pode dividir por zero por isso. Porque quando a gente divide por zero, vai para infinito. Né? Só que aqui para infinito é entender esse comportamento assintótico, né? Na vertical. Então, olha o que acontece, né? Quando eu me aproximo do 5, tanto pela esquerda quanto pela direita nessa função. Pela esquerda a gente vai para menos infinito e para a direita para mais infinito. Então, tanto pela esquerda quanto pela direita existe uma tendência no x igual a 5, né? As retas se aproximam, mas nunca chegam no 5. Né? No x igual a 5, porque tu não pode pôr o 5 aqui. Né? Mas tu sabe que no infinito, né? Ele chegaria. Tudo bem? Uhum. Bem intuitivo, né? Quando a gente entende cálculo. Então é isso. Tem umas funções estranhas, né? Tipo a tangente, que ocorre isso também. Por que na tangente ocorre isso? Pelo fato que na tangente tem o cosseno embaixo e para alguns valores de x, o cosseno é zero, né? O cosseno é zero para π sobre 2, 3π sobre 2, todos esses múltiplos aí. Certo? Uhum. Né? Ele é sempre zero quando... O cosseno é zero quando é nπ sobre 2 com n ímpar, né? Então, uma forma de obter número ímpar é assim. 2k mais 1 sendo k um inteiro qualquer, né? Então, pega um número par, mais 1 fica ímpar.
Pode crer. Bem, sendo assim, eu quero que você faça uma continha. Deixa eu salvá-la aqui. Opa, tava aberto aqui, o Paint não era teu. Ai! Ai, desculpa. Ai, ai, ai. Quero que você ache algumas assíntotas aqui. Essa aqui e essa aqui. Ok? Vou no banheiro, já volto.
Conseguiu chegar nas assíntotas, então? Na primeira e na segunda, essas duas assim, eu achei tudo zero. X igual a zero, y igual a zero. E na de baixo eu achei x igual a menos um, y igual a zero. É, de fato, essas são as assíntotas. Na de baixo é só o menos um, tá? Não sei de onde tu tirou zero. Se tu jogar zero aqui, não vai ter problema nenhum. Não, Um. x menos um e y zero. Ah, tá. Sim. Bem, a questão é a seguinte. Essas duas curvas aqui, apesar de elas terem essa assíntota, né, essa coisa que faz ir para infinito, elas têm uma diferença, né? Isso é importante notar. O fato de ser ao quadrado ali muda tudo. Porque a primeira, ela vai ser uma função descontínua. Né? Ela vai ser mais ou menos assim, ó. É isso. Peraí, como é que é ela mesmo? A gente coloca o númerozão ali. Tende a zero. E aqui. A primeira vai ser assim, tá? Então tu nota que, apesar de ter uma assíntota aqui, né? Tem uma baita de uma descontinuidade, porque um vai para note, né? Que se tu jogar aqui infinito, se tu jogar o zero negativo, vai para menos infinito. Se tu jogar o zero positivo, vai para mais infinito, certo? Uhum. Agora aqui não faz diferença, porque o quadrado deixa todo mundo positivo. Então, essa outra vai ser assim, ó. Então, ela tem uma assíntota, só que ela é contínua. Por incrível que pareça, isso aí é contínuo. Beleza? Agora a outra aqui, se tu reparar bem, é igual a primeira, só que ela é deslocada. Então, ela vai ser a mesma coisa da primeira, só que deslocada para a assíntota ser em menos um. Então, na verdade, a assíntota vai ser aqui, ó. Menos um. E o comportamento vai ser assim, ó. Beleza? Uhum. Então, são casos clássicos aí de assíntotas verticais. E se tu reparar, tem a assíntota horizontal ali também, né? Mas como que a gente encontra essas assíntotas horizontais fazendo continha? Essa é a pergunta, vamos ver agora. Pô, ele pulou as horizontais? Ele foi direto pro oblíqua. Que estranho. Ele pulou horizontal. Ele pulou horizontal. Bem, mas é que a assíntota horizontal é bem simples, tá? Apesar de ele não ter falado aqui. Como é que tu obtém uma assíntota horizontal de uma função? É simples. É só tu pegar a tua função e entender para infinito positivo e para infinito negativo, tá bom? Porque se tu tende ela para infinito positivo ou negativo, tu vai ver esse comportamento que ela vai ter lá no infinito. Por exemplo, aqui nesse caso, a gente percebe que lá no x tendendo a infinito, essa reta tende a zero, certo? Essa função aqui tende a zero, certo? Uhum. Que ela ia tender aqui e não chegaria. É só tu ver que se tu tem um número muito grande aqui embaixo, né, 2 dividido por esse número vai dar zero. Né? Só que, claro, é uma tendência, né? Então tende a zero, mas não chega. Portanto, tem essa assíntota horizontal em infinito positivo e no infinito negativo também tende a zero, né? Beleza? Beleza. Beleza. Então, beleza. É muito fácil achar a assíntota horizontal. Agora, o oblíquo, ela fica um pouco complicada. Né? O que nós vamos encontrar aqui? A gente quer encontrar uma assíntota oblíqua, então, como eu te mostrei, a assíntota oblíqua é aquela que é uma reta diagonal, né?
Então tem um jeito bem especial de obter essa reta. Essa reta de tendência, a equação dela está aqui, ó. Y é igual a kx mais b. Então, tal qual lá no primeiro ano do ensino médio, encontrar a reta é encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Como é que a gente encontra o coeficiente angular? Tem um monte de motivos do porquê, mas acontece. É a tua função sobre x tendendo a infinito. Isso te dá o coeficiente angular. Uma vez encontrado ele, é só tu fazer a tua função menos kx, também tendendo a infinito, tu obtém o b, coeficiente linear. Então essa aqui, né? Ela tem assíntotas verticais, ela vai ter assíntotas horizontais. A gente já trabalhou com ela agora há pouco, a gente viu que não tinha assíntota horizontal nenhuma lá. Olha só o que acontece quando eu for fazer a conta da assíntota horizontal. Eu obtenho que o K é zero. Desculpa, assíntota oblíqua. Né? Ela não tinha assíntota oblíqua, essa coisa aqui, ela não tinha uma reta diagonal de tendência. E quando eu vou fazer a equação da assíntota oblíqua, o K dá zero. O que significa K dá zero? Significa que esse cara aqui é zero. Então significa que zero, não tem reta. Só tem reta quando tem a equação do tipo AX mais B. O B pode ser zero, mas o A não. Né? O coeficiente angular de uma reta nunca pode ser zero, né? Senão tu não tem reta. Certo? Então é isso. Uh, agora aqui. Bem, essa aqui tem uma assíntota oblíqua. Que tal a gente usar esses últimos minutos para tu fazer? Eu te ajudo, tá? A única coisa que a gente precisa é, além da função que a gente vai brincar, a equação da assíntota oblíqua. Deixa eu ir para lá. Que é aquela do limite de f de x sobre x. Eu tô. Essa semana tem o Enem de Portugal. E no Enem de Portugal cai todas essas coisas aqui que eu tô te ensinando. Só no Brasil que o pessoal não vê cálculo no ensino médio. Eles usam muito esse negócio aqui de assíntota oblíqua, por isso que eu tô com isso na cabeça. Então, beleza. Você pode encontrar o coeficiente angular da reta de tendência fazendo esse limite aqui, tá bom? Tá.
Tá, eu acho que isso deu 1. Tu acha que o coeficiente angular dessa reta de tendência é 1? Uhum. É 1 mesmo. Agora você pode encontrar o coeficiente linear também. Tá, deu 2. Legal. Significa que tu encontrou a equação da assíntota oblíqua. Uhum. Então, como é, tu pode me dizer qual que é a reta que ela tende, então? É y igual a x mais 2. Y igual a x mais 2. Então, tu diz uma coisa, tu fez com o mais infinito? Uhum. Pois é, tem que sempre cuidar com isso, tá? Pode ser que no menos infinito seja outra coisa, mas nessa função aqui não. Nessa função aqui não. Mas quando tu for fazer as contas, tenta fazer tipo mais e menos infinito ao mesmo tempo. Tá bom. Beleza? Então tá. Vamos ver outra aqui. Vou pegar aqui, vamos voltar para apostila. Aparecendo aí? Uhum. Tá. E aqui ele vai treinando umas assíntotas oblíquas de funções diferentes aqui. Então tudo passa por você resolver limite também, né? Então nessa aqui, ó, por exemplo, é uma funçãozinha interessante, né? Porque se tu olhar bem, tu vai ter um seno acoplado numa exponencial. Então o gráfico disso aí vai ser uma coisa oscilante num comportamento exponencial. A gente sabe que a exponencial negativa aqui, ela tende a zero no x tendendo ao infinito. Né? É isso. Então, será que a gente vai ter uma reta? Porque aqui tem um x também, talvez puxando essa exponencial para cima. Um comportamento de reta. Fazendo o limite aqui, a gente viu um comportamento bem interessante. Por isso que eu falo que é importante tu tentar fazer a conta sempre com mais e com menos infinito. Né? Quando a gente fez com x tendendo a mais infinito, a gente chega no coeficiente angular 1. Vai ter uma reta de tendência, então. Isso ocorre porque a exponencial, quando ela tende a zero, né? Quer dizer, a exponencial do e na menos x, quando ela tende a mais infinito, ela vai para zero, certo? Uhum. Só que então uma coisa está indo para zero, esse cara todo está indo para zero, só que esse aqui é uma reta. Imagina que se esse cara fosse zero, tudo esse cara zero aqui, zero. Não seria a equação de uma reta? Uhum. Y igual a x, né? Então por isso que o coeficiente angular aqui vai ser 1, porque vai ser justamente o coeficiente angular dessa retinha. Agora, show.
Fizemos o coeficiente angular, encontramos a reta de tendência para mais infinito. Só que para menos infinito, não. Porque deu menos infinito teu K. O que dá uma tendência aqui de uma reta vertical. Mas daí isso tem que ver lá na hora, né? A gente está procurando esse oblíquo, não esse vertical. E uma vez que tu sabe o coeficiente angular aqui, tu pode encontrar o coeficiente linear fazendo essa continha, ele é zero, né? Novamente, como é esperado dessa reta y igual a x. O coeficiente angular da reta, o coeficiente linear da reta y igual a x é zero. O b é zero. Tudo bem, Maria? Beleza. Então tá bom, Maria. Ó, o negócio é o seguinte. Quinta-feira vai ser a nossa última aula de análise de função, tá bom? Tá Que a bom. gente vai usar tudo isso que a gente aprendeu até agora, pontos críticos, regiões de crescência, decrescência, inflexão, concavidade, convexidade e assíntotas, para conseguir desenhar uma função. A gente vai pegar uma função extremamente zoada, tipo essa aqui, bem zoada, né? E por meio dessas informações que a gente tem, encontrar então como é o gráfico. Beleza? Beleza. Essa é a ideia da próxima aula. Usar tudo que a gente viu. Então é isso aí. Acredito que estamos bem. Daí na semana que vem já começa integrais. Show, Maria? Beleza. Falou! Tchau, tchau.